A vitória sobre a morte súbita. Essa é a história rara de Israel Martins Lourenço, de 7 anos, morador de Palhoça, que aconteceu no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Israel estava na escola quando passou pelo evento de morte súbita abortada por arritmia extremamente grave. Ele estava na escola e foi chamado na sala, e quando ele saiu, ele ficou muito nervoso, a princípio, e desmaiou. Segundo a chefe de cardiologia do hospital, Márcia Malman Capelari, o que contribuiu para que o menino fosse salvo foi um golpe de sorte. Teve a morte súbita, estava num local onde tinha um professor de educação física passando naquele momento, que percebeu que ele tinha desmaiado, palpou os pulsos, ele não tinha pulso, ele começou a fazer massagem cardíaca, então era uma pessoa que estava na hora certa, no local certo e a pessoa certa, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer massagem cardíaca. Israel acordou bem, sem sequelas, o que é muito raro. No momento que ele acordou bravo, xingando, saiam de cima de mim, então acordou bem, Ele não teve nenhuma sequela neurológica, porque foi muito rápido. A gente chama isso de morte súbita abortada. Alguém conseguiu ressuscitá-lo. Ele foi então levado ao hospital. E aí chegou aqui e foi constatado que ele teve uma morte súbita. E aí, a princípio, daí foram ver o que aconteceu dessa morte súbita. E foi constatada uma doença chamada de QT longo. A síndrome do QT longo é uma síndrome extremamente rara em crianças. Ela pode acontecer em adultos também. E ela é um problema no coração, que é um problema bem complexo e que ele faz com que o diagnóstico seja feito pelo eletrocardiograma, que faz com que síndrome do QT longo, porque o intervalo QT, que é o intervalo que a gente vê no eletrocardiograma, ele fica alargado. Foi a primeira vez em 30 anos que essa doença rara foi detectada no hospital da capital. Para ajudar o menino a conviver com essa condição, um procedimento moderno foi então realizado. O procedimento ele é chamado implante de desfibrilador, que é um aparelho que serve para reverter algumas arritmias graves, do tipo que disparam o coração. Então, a gente tem pacientes que estão sob risco de arritmias que levam à parada cardíaca. E como se a gente precisasse dar um choque para resetar o coração e o paciente não evoluir com uma morte súbita. Então, esse foi o tipo de dispositivo, de aparelho implantado. O cardiologista Gustavo Reis esteve na unidade especialmente para essa cirurgia. O aparelho, não padronizado pelo SUS, foi adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde pelo valor de R$90 mil, após determinação do governador Jorginho Melo e da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Ele é instalado fora do coração, embora dentro da caixa torácica, o que evita possíveis complicações. Esse aparelho ele é colocado então nessa região lateral do tórax, e nele é conectado esse fio, esse eletrodo, que vai passar por baixo da pele e aqui nessa região chamada de externo. Então o aparelho fica ao lado e o eletrodo vai ficar aqui, tudo isso por baixo da pele. E ele vai ficar monitorando o batimento do paciente. Se esse paciente fizer uma arritmia, esse aparelho ele detecta automaticamente essa arritmia e nesse momento que o paciente faz uma arritmia grave, geralmente ele perde a consciência, ele desmaia, o aparelho detecta essa arritmia, ele carrega e dá um choque. Igual a gente vê em filme aquele choque que desfibrila o paciente, ele faz a mesma coisa, só que ele faz isso de uma maneira automática. Qualquer local que o paciente estiver, ele vai estar protegido. As nossas expectativas daqui para frente é que vida normal, vida que segue. Graças a Deus que a medicina está aí, estuda e Deus dá a sabedoria para eles para ter essa solução. E eu só espero que daqui para frente ele viva uma vida normal, como ele sempre teve, porque ele nunca teve nada e de repente apareceu isso,